Podemos iniciar. Podemos? Podemos. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí à nossa live. Foi mal. Começa de novo. Vamos lá. A gente acostuma, a gente vai. Liga não, Ian. Quer sentar aqui com a gente, Ian? Não? Tá feliz aí? E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a... É o que é isso aqui? Não é live? Vamos definir antes, vou fazer uma reunião para definir. Liga pro Beto. Não quero não. Deixa o Beto, né? E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí ao canal. Nós estamos aí em mais um dos episódios da Sã Doutrina. Queremos aprofundar esse assunto com a liberdade que Cristo nos dá, a fim de que possa mudar a prática de vida. Um fato interessante é que em toda a Sã Doutrina, o Senhor não nos passa um regramento, uma normatização, Ele nos passa princípios. E o princípio, ele é diferente da norma. A norma você pode obedecer, para isso que a norma é acompanhada de uma sanção, mas o princípio não. O princípio é impossível que você desobedeça a ele sem um dano efetivo, não por castigo, mas como uma consequência natural. Um exemplo claro é o princípio ou a lei da gravidade. Você pode não crer nela, e se você não crer nela e tentar voar, você vai se esborrachar. Então, é óbvio isso, chega a ser até engraçado, mas, de fato, todo princípio tem uma consequência direta quando você quebra ele. E não é castigo de Deus, é uma consequência natural da quebra de um princípio. Esses princípios são baseados naquilo como o Senhor Jesus ensina que a vida deve ser vivida, certo? Não se trata de regras para um cristão, regras para um discípulo, mas de como é que Deus planejou que a vida fosse vivida dentro do reino dele, do contexto de vida com ele. Se você não vive com ele, se você não crê no reino de Deus e quebrar esses princípios, as consequências virão do mesmo jeito. Então nós queremos falar dessa simplicidade que é o reino de Deus, da naturalidade com que afeta toda a existência humana, os princípios que o Senhor coloca. E você está falando de regras e normas, princípios e normas, né? Quando você não infringe um princípio, a norma você consegue resolver com uma desculpa. É verdade. Mas Defesa. Mas quando você quebra um princípio, você só consegue resolver com morte. Profundo arrependimento. É verdade. Hoje nosso bate-papo, nossa meditação, melhor dizendo, vai fluir em cima de Mateus 5, 21. do 21 ao 26. Lê para nós aí, Danilão. Quer dar um pano de fundo sobre esse assunto? Eu pensei da gente ler, aí depois dá o pano de fundo. Fechou. Então, Mateus 5, a partir do versículo 21 até o 26. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo está sujeito ao fogo do inferno. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Primeira coisa que nós precisamos considerar, manos, que essa palavra ela faz parte de um contexto. Ela não é uma ideia desconectada do resto do assunto, né? Nós falamos isso em algum momento. Muitas pessoas leem a Bíblia por causa da separação de capítulos, versículos e temas, tem até uns subtítulos que colocaram, como se fosse um monte de assuntos desconexos falado por uma pessoa que sofre de alguma esquizofrenia ou bipolaridade, que não tem nenhum controle mental para isso. Isso não é verdade. O Senhor Jesus estava em sua perfeita e completa sanidade mental quando ensinou isso. E, além disso, era um homem de uma mente notável.
Enquanto isso, ele não mudou de assunto. No versículo 20, vocês notem, o primeiro aspecto sobre isso, a gente precisa considerar o seguinte. No versículo 20, você nota que Jesus está falando assim, ó, porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Manos, não há um professor mais didático, mais completo do que o Senhor. Então, se ele manda você fazer uma coisa, você vai notar que sempre nas Escrituras ela te explica como fazer. Jesus agora começa a dar exemplos para os discípulos e ele fala sobre 4 exemplos aqui. Os textos a seguir, até o final do capítulo 5, se eu não me engano, versículo 48, é isso mesmo, versículo 48, ele fala sobre não se irar, sobre a intenção impura no coração, sobre cumprir a sua palavra e não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Ele aborda esses 4 assuntos, exemplificando como é que se faz para exceder a justiça concernente à lei. Bom, o primeiro assunto que ele puxa é o 6º mandamento da lei, não matarás. Que no original não tem a ver com matar no sentido da legítima defesa, né? Algumas pessoas acreditam nisso de uma forma tão legalista que eles pensam que o Senhor se opõe à legítima defesa, que o Senhor se opõe a uma situação de guerra, alguém poder ter que pegar em armas e se enfrentar. Aqui a palavra utilizada no original dava mais a ideia de assassinato, de homicídio. Quando eu, por alguma agrura emocional minha, ou alguma inveja, ou alguma corrupção, planejo tirar a vida do outro. É disso que a palavra está falando. O Senhor não está se posicionando contra você impedir, num processo de legítima defesa, que a sua esposa e seus filhos sejam vituperados, sejam agredidos. O Senhor não está impedindo aqui, numa situação de guerra, de conflito armado, em que você não possa proteger a sua casa, a sua propriedade. O Senhor está justamente falando que eu não devo agir de forma que eu me posicione premeditadamente com o intuito de matar uma determinada pessoa. É disso que esse mandamento está falando, ok? Seria incoerente ele falar no pé do monte, não matarás, e depois ordenar a invasão das cidades de Canaã. Então, Deus não é incoerente. E falar assim, vocês vão ter que aniquilar todo mundo. Mas na frente ele diz que a uma determinada cidade, na situação de que Saúl desobedece ao Senhor, nem mulheres, nem crianças, nem velhos seriam poupados. Nem os animais. Nem os animais seriam poupados. Exatamente. Eu já vi alguns exageros, a pessoa dizer até que nem os animais nós podemos matar, porque Deus disse não matarás, ele não define quem não pode matar aqui. Não pode comer alface, né? Porque quando você tira o alface, também mata o alface. Então, por essa linha de raciocínio. Então, tem uns absurdos que as pessoas estão trazendo opiniões acerca de Deus. Nós precisamos avaliar as Escrituras, conhecendo Deus, percebendo que Deus não é incoerente, ele não é nenhum louco para mandar fazer uma coisa e depois mandar fazer outra. Então, o Senhor está falando aqui sobre uma postura maldosa, maliciosa, premeditada de assassinato, de homicídio. Isso é o 6º mandamento. Me corrige se eu estiver errado, e a questão do assassinato, ele é tão profundo essa questão, porque se a gente for olhar 1 João, ele fala que aquele que odeia o seu irmão é um assassino. Então, o assassinato começa aqui dentro. E a verdade não está nele. Externar a morte física, o assassinato físico, é uma consequência do que já aconteceu aqui dentro. Dentro do coração. Dentro do coração. Até no processo policial, psicológico policial, se define isso. Todo bandido que vai matar a vítima, ele antes desumaniza ela. Por isso que eles colocam um saco na cabeça, eles amarram a pessoa, porque eles tiram a aparência humana para que seja mais fácil a agressão, o homicídio. E a crueldade é muito... Então isso a psicologia explica, né? Que é exatamente isso. Agora você foi fundo no sentido espiritual de que antes de eu matar fisicamente, eu matei no meu íntimo a pessoa. A crueldade, ela não começa na execução da obra, mas no sentimento da obra. E é isso que Jesus vem trazendo nesse ensino. Ele tinha falado no 20 que a nossa justiça precisava ser maior do que a dos escribas e fariseus. Então, os escribas e fariseus, comportamentalmente, eles não iam lá matar alguém, apesar de que até isso eles faziam também, mas eles não iam lá matar alguém premeditadamente. Mas eles, no seu coração, eram cheios de intemperança. Eles tinham facções, divisões, eles odiavam uns aos outros. Você ia falar, mano? Não, uma coisa que eu estava pensando enquanto o Glácio estava falando sobre matar no coração. É interessante porque
Se você pega o assassinato consumado ou esse assassinato, as duas coisas elas têm o mesmo sentido. Porque quando, por exemplo, eu me irrito com o Gládisto a ponto de me afastar do Gládisto, o que meu coração está fazendo com ele? Não quero mais perto de mim. Eu quero você distante. O que acontece com uma pessoa quando ela assassina alguém ou quando alguém morre? Ela volta? Eu não tenho mais contato com ela. E aí tem uma parada que eu estou pensando nisso. Quando eu assassino, seja no coração ou seja a consumação do ato, eu estou desistindo do amor. É isso aí. Eu estou falando, não vale a pena lutar por você, então eu prefiro me livrar de você. E me apego aos meus direitos. E me apego ao meu direito e aí eu mato. Tanto seja aqui, quanto seja realizando o ato de... não, eu mato porque eu resolvo o meu problema. Eu perdi a conta da quantidade de casais que eu e Lília iniciamos ajudando, cooperando na obra do Senhor, e que em algum momento os maridos confessavam assim, cara, eu desejei que minha esposa morresse. Misericórdia. Por quê? Não é porque ele queria matar ela, mas ele queria se ver livre do problema. E isso é muito forte, porque isso traz sobre nós a essência da natureza humana. Eu quero remover da minha vida qualquer coisa que me atrapalhe, que me gere desconforto, que me desafie. Eu quero me manter num lugar de autoproteção, autossuprimento e autossatisfação. Bom, para a gente não perder o eixo do ensino de Jesus, vamos relembrar, no versículo 1 ao versículo 12, Jesus está pegando os paradigmas da cabeça dos discípulos e virando ao contrário, naquilo que diz respeito ao que é uma vida abundante, uma vida feliz. Ele mostra para eles qual é a verdade. Por que, apesar de desejar com todas as forças ser feliz, o ser humano não alcança? Porque os paradigmas foram invertidos. Jesus vai e coloca na posição correta os paradigmas. Do versículo 13 ao 16, o Senhor fala como praticar aquelas coisas é importante a partir da nossa identidade. E ele define a nossa identidade nele. Do versículo 17 ao 20, então, ele fala da importância da lei do Senhor. Foi o que nós falamos no encontro passado. No encontro passado, inclusive, nós memorizamos, recitamos, meditamos na lei do Senhor, os 10 mandamentos. Quando você vê escrito nas Escrituras a lei do Senhor, ele não está se referindo sobre todas as Escrituras. Ele está se referindo sobre os 10 mandamentos. E o problema da igreja cristã moderna, sobretudo a evangélica, é que nós aprendemos que a lei é coisa de fariseu. Isso não é verdade. Abre a sua Bíblia em Salmo 19, 7, aí na sua casa. Olha o que é a palavra de Deus. A menos que você não acredite que a Bíblia seja a palavra de Deus. Aí, nesse caso, não vai adiantar o meu argumento, tá? Mas olha o que é a palavra de Deus. Bom, se você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, não adianta nem você continuar assistindo. A referência da lei do Senhor está em Êxodo 20. Êxodo 20, ou obrigado. Em Deuteronômio 5. Isso aí. Em Salmo 19, 7, apesar das opiniões contrárias do meio religioso, diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel. Testemunho é aquilo que eu posso ver e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Preceito é quando eu entendo o que aconteceu antes do conceito. É quando você, após uma obediência simples, compreende o porquê de obedecer. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Aleluia. Essa palavra me enche. Bom, isso é a opinião bíblica sobre o que é a lei do Senhor e como ela deve ser considerada, ok? Se eu creio nisso, eu creio na lei do Senhor. Jesus agora começa a ensinar, amados, como de fato alguém que nasceu de novo, alguém que vive sob a perspectiva do governo dele, considera a lei. Que excede a justiça, ou seja, a capacidade de obediência exercida pelos fariseus, pelos publicanos, pelos escribas, pelos doutores, pelos religiosos, pelos filósofos da palavra de Deus. Ele começa dizendo que você ouviu o que foi dito aos antigos: não assassinarás, não matarás. E quem matar
estará sujeito a julgamento. E agora ele equipara uma atitude que, a esse mesmo evento, quando ele diz que também está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, o Senhor está falando, todo aquele que se irar contra o seu irmão, você vai notar que entre colchetes ou parênteses está escrito sem motivo. Isso foi a adição de quem traduziu, ok? Não está nos textos originais. E é um perigo, né? Exatamente. Porque dá uma relativa, né? Tipo Então, assim, quer não, dizer... eu tenho motivo. Se o Gladstone me irritar e eu tiver um motivo, aí eu vou falar, ele me irritou. E a verdade, queridos, é que ninguém me irrita. Sou eu que me irrito. Ninguém tem o poder de me ofender. Sou eu que me ofendo com as pessoas, quando eu me encho de direitos. Quando eu abandono o governo de Deus, então eu me permito se irar, se irritar, se ofender. Então eu, porém, vos digo, diz o Senhor, que todo aquele que se irar contra o seu irmão, aquele que ficar irado contra o seu irmão, já está sujeito a julgamento. Então Jesus equiparou o castigo da lei de não assassinar a se irar. A ira vem antes do assassinato, né? E quem proferir um insulto a seu irmão, se eu deixo a ira se materializar e eu insultar ele, olha que isso é antes de eu atingi-lo fisicamente, estará sujeito ao tribunal. Ou, em outras traduções, falam ao sinédrio. E quem lhe chamar de tolo, outras traduções dizem louco, Idiota. doido, idiota, está sujeito ao inferno de fogo. Esse é o critério do reino de Deus. E a opinião de Jesus em Mateus 7 sobre quem não obedece isso é que não há fundamentos, viu? Ele está numa casa sobre a areia, não há rocha, não há segurança, vai desabar, é só uma questão de tempo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, eu estou indo lá apresentar a minha oferta ao Senhor, tá? Seja qual for. Oferta hoje virou um sentido monetário para nós, mas qualquer oferenda que eu faça a Deus, ainda que seja a minha própria vida. E ali eu me lembrar de que meu irmão tem alguma coisa contra mim. Ele está falando de todas as pessoas aqui? Não, ele está falando de irmãos. Algumas pessoas aplicam isso numa relação com ímpios, com pessoas que não conhecem o reino de Deus. Essa palavra não se aplica aqui, tá? Essa palavra se aplica a irmãos. Se eu vou trazer ao altar, se eu vou me apresentar diante do Senhor, e ali eu lembro de que meu irmão tem alguma coisa contra mim, então eu deixo aquele negócio. Eu deixo ali no altar a minha oferta. E vou primeiro me reconciliar com meu irmão. Não é nem se eu tenho alguma coisa contra você. É assim, eu sei que você tem alguma coisa contra mim. Tem que partir de mim. Eu vou Se até houver você uma para resolver. suspeita, Gladstone, que você tem algo contra mim, a Bíblia não manda eu não dar a oferta. Eu deixo ali no altar a oferta. E primeiro me reconcilio. A Bíblia manda você pedir perdão? Não. Ela manda eu fazer o que for necessário para que a gente saia dessa conversa reconciliada. Resolvido. Se eu tiver que pedir perdão, eu vou pedir perdão. Mas se eu tiver que restituir 4 vezes mais o dano que eu te causei, eu preciso restituir. Isso é uma questão de caráter, de moral. E não é qualquer moral. É moral de Cristo Jesus. O perdão é o último recurso. O perdão é o pedido que eu faço quando eu percebo que eu já não tenho condições humanas de restituir ao meu irmão o dano que eu causei a ele. E aí, tendo ele o direito de me destruir, eu peço perdão. Sim, o pedido de perdão é um ato de humilhação. Sabe aquele perdão técnico? Eu e Danilo entramos numa discussão, aí eu falo assim, tá, mano, tá bom, me perdoa, viu? O nome disso é perdão técnico. Não serve pra nada. Eu ia usar uma expressão feia, mas não pode. Não serve pra nada, queridos. Só existe quando existe profundo arrependimento. O que é Humilhação. arrependimento? Humilhação e compreensão do dano causado. Eu peço perdão assim, eu reconheço que ele agora, por causa do meu erro, tem o direito de me ferir, de me causar um dano. E aí eu me humilho e digo, você tem toda a razão. Por favor, me perdoe. Isso é pedir perdão. Só que a palavra não fala para você pedir perdão.
Ela diz para você fazer o que for necessário para primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E então, voltando, faz a tua oferta. Agora Jesus vai dar o preceito do ensino dele. Olha, Se for heresia minha, você não recorta depois na edição. Quando ele fala de entregar a oferta, então o cara estava dando uma indulgência para resolver o problema? não. Não era isso. Não. Alguns podem fazer com essa atitude. Mas não se espera, não é admissível que um discípulo não apresente ao Senhor constantemente ofertas. Uhum. Mas é que, para mim... O ensino embutido aí é esse, não é a questão Aham. da indulgência. Pode ser que alguém faça para desculpar. Não, eu roubo um pouquinho na minha empresa, eu sonego os impostos lá. Mas aí eu dou o dízimo de tudo que eu ganho na Porque empresa. eu tava Isso pensando- a pessoa está usando das ofertas para aliviar a sua consciência. que eu pensei aqui no sistema, naquele sistema das indulgências ou das ofertas, dos manjares. Poderia Pequei ser. contra meu irmão, dou uma oferta, resolva. Não preciso me Resolve o humilhar com ele, problema. pô. É Não. muito mais simples eu olhar dar uma oferta do que... Aqui Não, Jesus não é está isso, né, exatamente que Jesus acabando com falou. isso. Caramba, cara. Jesus encerra isso daí. Ele está encerrando exatamente Põe um ponto- isso, né? Ele põe um ponto final nisso. Então é Ele isso acaba a mesmo. possibilidade de alguém fazer isso enganado. Caramba. Ele está dizendo que é exatamente o contrário. Você deixa a oferta ali, você não deixa de dar ela, porque aquela oferta é para o Senhor. Exato. Mas você vai primeiro e se reconcilia Se com o humilha. seu amor. Nisso está embutido que Deus não aceita oferenda alguma da mão de alguém que tem relacionamentos rompidos. Entendeu por que o marido que não trata sua esposa com discernimento, as suas orações são interrompidas? Então, se você tem um relacionamento rompido, não espere que o Senhor esteja ouvindo suas orações. Porque o Senhor nos ensinou de que primeiro eu preciso me reconciliar com meu irmão. Para depois eu ir até ele apresentar minhas ofertas. E não é aquela reconciliação, Pedido de desculpa. tipo assim, até você pedir desculpa, mas assim, não, cara, a gente já resolveu o problema e tal, mas ele vai ficar na dele lá, eu vou ficar na minha aqui. Não é isso que a palavra diz, até porque a palavra diz que nós precisamos ter entranháveis afetos e misericórdia. Então, se eu perdoo, eu perdoei de fato, acabou, encerrou o Tá assunto. te liberando, né? Encerrou o assunto. Eu ouvi um homem de Deus uma vez dizer que perdão é quando eu restituo o lugar da mesa da pessoa. E aí não se toca mais no assunto. Eu gosto muito de lembrar daquela imagem de Aslan com Edmundo, e depois ele fala com os irmãos de Edmundo assim, já está resolvido. Não vale mais falar nisso. Não vale mais falar do assunto. Houve uma situação na minha vida em que eu tinha entrado numa prática de adultério, e depois de ter pedido perdão e tudo, eu deixei com que a minha esposa fosse perguntando tudo que fosse necessário para que eu fosse o mais transparente possível. Purificação. Purificação. Então, tinha dias que ela perguntava as mesmas coisas e eu ia confessando e perdoando. Até um dia que eu entendi, eu falei, amor, olha só, você já me perdoou? Sim, então a partir de hoje nós não vamos mais conversar sobre esse assunto. Não é que a gente não vai testemunhar da transformação que o Senhor fez. Mas se houve perdão, houve perdão. Acabou. Não fica nenhum resquício, não fica aquele negócio assim, não, mas será que perdoou, acabou. Eu tive um testemunho nesse nível também. Mas teve um perdão quando teve a confissão sobre o pecado. Sim. Ela me perdoou, a minha esposa. Mas ela perdoou, mas ela ainda ficou com o coração dolorido. 3 meses depois, a gente teve uma conversa curta de mais ou menos umas 12 horas, essa conversa, e aquele dia minha esposa amou mais Jesus do que eu. Porque aquele dia ela falou, você está perdoado, você está liberado, inclusive para errar de novo. Se você errar de novo, eu te perdoo de novo. Esse trem foi uma experiência com o Senhor que eu... E aí, você vê a pessoa todos os dias vivendo contigo como se nunca nada tivesse acontecido, é muito constrangedor, viu? É o poder de Deus. É o poder de Deus. É o poder de Jesus. Perdão não é uma disciplina psicológica. Perdão é a manifestação do poder de Deus. Se você ainda, apesar de ter declarado perdão, não percebe que o seu coração de fato está leve, perdoou, é porque te falta o poder de Deus nesse assunto. Peça ajuda. Antes da gente entrar no preceito que Jesus passa no próximo versículo,
eu quero... Jesus, antes do versículo 20, diz assim, eu não vim revogar a lei e os profetas. Então nós vamos ler, falamos da lei, citamos a lei, nós vamos ler os profetas quando eles ensinam sobre isso. Isaías 58. Até porque o Senhor fala, eu vim cumprir. Eu não vim revogar, eu vim cumprir. Cumprir. Isaías 58, ele fala o que Deus pensa sobre pessoas que oferecem jejum. Jejum é um tipo de oferta. Mas não se ocupa em resolver os seus relacionamentos, ainda lidar com intemperança, com impaciência. Olha o que ele diz. O texto é muito autoexplicativo, então eu não vou ficar aprofundando na explicação não, tá? Embora ele mereça a meditação. Te recomendo que você medite em sua casa em Isaías 58. Esse texto foi usado pelo Senhor para curar a minha casa de palavras ásperas uns com os outros. O Senhor removeu essa prática de minha casa por conta desse texto aqui, com esse texto aqui. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão. Vai falar da transgressão do povo, tá? E a casa de Jacó anuncia os seus pecados. Mesmo neste estado, no estado em que estão, ainda me procuram dia após dia, dizendo que tem prazer em saber os meus caminhos, como se fosse um povo que pratica a justiça e não deixa o direito de seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e dizem que tem prazer em se achegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso, Senhor? Por que nós nos afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Aí o Senhor responde, eis que no dia em que jejuais, vocês buscam os seus próprios interesses e exigem que outros façam o seu trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferir com punho iníquo. Punho iníquo, manos, é punho cheio de direitos. Jejuando assim como hoje fazem, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolhi, diz o Senhor, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável do Senhor? Porventura, não seria esse o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade. Sabe as pessoas que você aprisionou por não perdoar? Isso são ligaduras de impiedade. O jejum que Deus quer não é que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão e que deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo. Você sabe o que é jugo? Jugo é a canga que se põe em dois bois. Você pega um boi mais velho, um boi mais moço, põe eles para andar no mesmo jugo. Porque o boi mais velho vai ensinar o mais moço, que não tem tanta força nem tanta experiência, a andar no caminho correto. O Senhor está falando que quando eu tento obrigar os outros a fazer do meu jeito, eu estou colocando um jugo. E ele está dizendo que o jejum que ele deseja é que eu despedace o jugo. Que eu não mantenha ninguém preso a mim. Porventura também não é que repartas o teu pão com o faminto? E recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras? E não te escondas do teu semelhante? Não é isso que ele gostaria que nós fizéssemos? E ele diz a consequência de fazermos isso no versículo 7 e 8. Versículo 6 e 7. No 8 ele diz a recompensa. Então, romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o hábito de obrigar o outro a fazer do meu jeito, o dedo que ameaça e o falar injurioso. Falar injurioso é quando eu falo duramente, asperamente, xingando o outro, ofendendo o outro. Versículo 10. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita. Não está falando só de comida aqui. Está falando da sã doutrina, amados. A única coisa que pode fartar a alma aflita.
É essa a doutrina. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até nos lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Olha a consequência sobre os nossos filhos se nós vivermos dessa forma. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Tu levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Ele está falando de algo que vai muito além da minha existência, ele está falando de legado. Se você se desviar o seu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no dia que é meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e o dia do Senhor santo, digno de honra, e honrares não seguindo os teus próprios caminhos, não fazendo do seu jeito, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. E eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor disse isso. Que texto tremendo, né? Muito forte. Agora, no 25, Jesus entra explicando o preceito do que ele estava ensinando aqui, da lei do Senhor. Por que que eu devo, antes de apresentar a minha oferta ao Senhor, antes de pretender jejuar, antes de pretender abrir minha boca para orar, e me reconciliar com meu irmão? Versículo 25. Entra em acordo depressa com o teu adversário. Sabe o que esse texto quer dizer, amados? Que a procrastinação para resolver é pecado. Como é que você conclui isso, Eric? Porque é uma ordem de Jesus para fazer isso depressa. Porque está escrito em Mateus 5:25. Pronto. Entra em acordo depressa com o teu adversário. Enquanto estás com ele, a caminho. Enquanto eu estou com ele nesse caminho. Para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial de justiça e sejas recolhido na prisão. Em verdade te digo, que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Esse preceito que Jesus ensina é tremendo, porque ele me mostra que ao obedecer à lei do Senhor, o grande beneficiado sou eu. Eu sou poupado de dias terríveis porque eu obedeci à lei do Senhor. Sabe qual é a grande questão? A grande questão é se eu começar a obedecer ao Senhor, jamais a minha mente ou meus braços se levantarão contra qualquer pessoa para lhes fazer mal. Porque a minha mente está inclinada a obedecer. E aí você vê os apóstolos repetindo. Pedro repete, Paulo repete, João repete. Aquele que odeia seu irmão está em trevas. Aquele que diz amar a Deus, mas não ama seu irmão, é mentiroso. O amor de Deus não está nele. O apóstolo Tiago diz, aquele que vê seu irmão passar necessidade e o despede dizendo, Deus o abençoe, e tendo condições não o ajuda, o amor do Pai não está nele. Eu tô vendo aqui porque, olha só, ali no versículo 23 ele fala, se pois trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares que o teu irmão tem algo contra ti. Bom, o que eu tenho que resolver o problema dos outros? É ele que tem algo contra mim. Por que eu tenho que ir até ele? É isso que o Glaucio tinha falado naquela hora. E aí aqui no 25, né, Glaucio, ele fala, entra em acordo sem demora com o teu adversário. Toma a iniciativa. Ele é teu adversário. Ele não está contigo. É isso mesmo. Você pode estar com ele, mas ele não está contigo. Então vai, resolve esse negócio. Caramba. Aí você pode pensar assim, Eric, mas isso é muito difícil. Sim, é verdade. Eu concordo com você. Você ter paz, principalmente com quem te ofendeu, é muito difícil. Mas se você for parar para pensar, nós podemos contar com o poder de Deus até para resolver essas encrencas que a gente arruma. Por quê? Salmos 23 não está falando de suprimento, de proteção e abrigo. O Salmo 23 está ensinando de um sujeito que começa no pasto como uma ovelha, preocupado em proteção, abrigo e suprimento. Mas ele termina sentado na mesa, como filho.
E essa mesa foi posta entre ele e os seus inimigos. Lembra? Põe uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Isso não é Deus te dando a vitória com sabor de mel, nem te honrando na frente de quem se opôs a você, não. Para de entender as coisas erradas. Ouça o Espírito Santo, deixa o Espírito Santo falar com você. Você põe uma mesa na frente de dois inimigos para que eles se sentem e façam as pazes. O Salmo 23 conta a história de um cara que nasceu como uma ovelha no pasto. E a preocupação dele era ser suprido. Era ter água tranquila e pasto verdejante. E o Senhor faz isso por misericórdia. Mas no meio do caminho ele encontra um vale da sombra da morte. E aquele quadrúpede, ruminante, que só se preocupava com o seu próprio bem-estar, é transformado em um filho que já não pode admitir que hajam adversários contra ele. Então ele pede ao pai, pai, prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Eu quero acabar com essa história de ter inimigos. Então já vimos umas filosofias legais também, né? Aí a pessoa fala assim, não, eu não tenho inimigos. Eu sou uma pessoa de boa. Conversa fiada. Teu primeiro inimigo é você mesmo nessa história, porque você está se enganando. Só você olhar no espelho. Sim, nós temos inimigos. E se você reconhecer isso, você vai assumir a responsabilidade de pedir ao Pai que ponha uma mesa perante você e seus inimigos para que haja paz. A palavra já confirma um inimigo existente e real, né? Que ele fala que o diabo é o vosso inimigo. Então quem não tem inimigo já está enganado. Que tem e é real. E com esse a gente não tem que fazer as pazes, não. Viu? Não. E Paulo corrobora isso aí. Lá em Romanos 12, no 20, ele fala assim, ó. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque agindo assim, amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Aleluia. A lei dizia, os antigos ensinavam, para não assassinar. Mas Jesus fala assim, faz o seguinte, quer não te preocupar com isso? Você fica aí preocupado em obedecer ou não à lei? Orando, né? Deus, me dá paciência, que se me der força, eu mato esse cara. Em vez de você orar essas besteiras, é só você não se irar. Não se dê o direito de ficar irado, irritado. Isso é exceder a justiça dos escribas e fariseus. Exatamente. Eles estavam limitados ao quê? Ao comportamento. Não assassinarás. É. Mas o Senhor nos manda o quê? Queridão, se você perdeu todo o seu direito, que direito você tem de se irar contra o seu irmão? Você lembra que Jesus estava dizendo que ele não veio revogar a lei aos profetas, ele veio cumprir. Aqui, ele está ensinando como verdadeiramente cumprir. E aí as pessoas ficam cheias de incoerências teológicas para explicar por que pode e por que não pode obedecer ou desobedecer determinado item da lei do Senhor. A lei do Senhor, queridos, não é para ser interpretada nem justificada, não é para ser obedecida. Ah, você quer um texto bíblico? Tá bom, anota aí. Salmo 119, versículo 4. Tu nos deste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. E a gente usa, desculpa assim, cara, mas é muito difícil. Mas aí nós vamos ter a própria palavra de Deus dizendo que os mandamentos de Deus não são penosos. João também. Ó, eu vou falar para vocês que eles não estão lá do outro lado para eu dizer assim, não alcanço, nem alto demais. Se torna simples a partir do momento em que eu decido obedecer. E ó, é difícil sim. Eu vou falar para vocês que é impossível. Só é possível através do Espírito Santo de Deus. Através de um... Desculpa, mano. A Bíblia diz que só é possível a partir de um novo coração. Um novo coração. E um novo espírito. Conversão. Uma nova vida. Ezequiel 26. Ele diz assim: vos darei um novo coração e um novo espírito. Amém. Tirarei de vós o coração de pedra, entendimento de pedra. Colocarei dentro de vós o entendimento de carne, maleável, flexível. E porei dentro de vós o meu espírito. E escreverei as minhas leis, no seu coração. Então, aquilo que antes estava fora, pregado numa tábua, e eu tinha que obedecer, agora foi colocado dentro do meu coração, do meu novo coração. E é meu estilo de vida. Percebe por que acabou o esforço? A minha natureza antes era me esforçar para obedecer, para não sofrer o dano. A minha natureza agora não interessa se vai ter dano. Está aqui, é o meu modus operandi. E Salmos 1, 2 diz que é o prazer, né? Prazer. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E Nela, ele medita de dia e de noite.
eu posso até entender assim. Por isso, nela ele medita de dia e de noite. Com alegria, prazer. Você deve estar com um monte de perguntas aí sobre a lei, sobre essa questão de lei. Manda aí pra gente nos comentários. Põe suas perguntas aí, você vai ser respondido. Ou se preferir fazer mais no privado, pega o nosso e-mail aí no canal, manda pra gente, nós vamos te responder. Eu quero agradecer aí ao pessoal que tem acompanhado, os que têm enviado os comentários, curtido, divulgado. Nós temos recebido os testemunhos tremendos de pessoas abençoadas por essa palavra. É uma disposição do nosso coração fazer isso para a glória de Deus. Amém. Para que a doutrina do Senhor alcance você. Mas jamais você pode usar isso aqui somente para ter a sã doutrina. A sã doutrina plantada dentro de você vem pela leitura bíblica e pela oração e pela comunhão com os santos. Procure homens e mulheres fiéis a Deus em sua cidade. Se vincule, se aproxime deles, para que você possa não só compreender filosoficamente, mas praticar a lei do Senhor. É impossível praticar a lei do Senhor sozinho no seu quarto. Ou numa vida cheia de reservas, de restrições. Então que esse canal seja um estímulo, um encorajamento a você a buscar santos de Deus em sua cidade e a viver essa vida simples do Evangelho. Glória a Deus. Aleluia. Nosso querido irmão Beto hoje não está conosco porque está pai novo, pai fresquinho. Nasceu a filhota dele, Graças a Charlotte, a Deus. chegou bem saudável, graças a Jesus. Isso mesmo, Deus abençoe sua vida e sua casa, viu, Beto? isso mesmo. Uma alegria fazer parte dessa história. A gente estava tava pensando sobre a questão do perdão que a gente estava falando. É algo tão profundo e sério que Jesus, a gente vai ver isso mais para frente também, mas Jesus em Mateus 6, ele fala assim: se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, o Pai vai perdoar vocês das suas ofensas. Mas se vocês não perdoarem os homens, tampouco o Pai vai perdoar vocês. Cara, é incrível como é que Jesus fecha todas as arestas, né? Primeiro ele fala que eu sei que o cara tem contra mim, aí eu vou até ele. Quer dizer, é uma situação em que eu tenho que me reconciliar. Sim. Agora, em Mateus 6, ali na frente, ele fala sobre as pessoas que vêm até mim, como eu devo agir. Olha, é muito simples. O cara veio até você. Se tu perdoar, bacana, o Pai te perdoa. Se tu não perdoar, filho, você tá no sal grosso, velho. Aí é um problema que você vai resolver com Deus depois. Porque eu já vi gente falando assim: não tem como eu perdoar. Ué, mas como é que você faz a oração do Pai Nosso? Ou então assim, eu perdoo, mas ele lá e eu aqui. O Senhor perdoa situações imperdoáveis. Não, Nós devemos perdoar também. Não, Aliás, hoje, inclusive, eu postei um story sobre isso. Somente quando eu me percebo imperdoável é que eu entendo que é redenção. Alguém que acha que ele é uma boa pessoa, que não cometeu tantos erros assim, ele jamais vai experimentar redenção. Porque na cabeça dele, ele é quase um anjo. E o Senhor só vem para quem é doente. O Senhor Jesus só veio para quem é doente. Não vem para quem é são. Se não se reconhecer Não, doente, Eric, eu sou uma boa pessoa, eu não faço nada de ruim e tal. Eu só tenho esse probleminha de não perdoar. É um baita do problema, porque vai te levar para o inferno. Na verdade, você já está no inferno, né? Porque quem não perdoa vive o ressentimento diário. Isso acaba sempre em doença. treva. Em treva. Treva é morte. Amém. Deus abençoe você, viu? Que ele te dê graça para assimilar esse tiro de bazuca que você recebeu essa noite. Porque nós também somos atingidos por essa palavra. Inclusive. Cada vez que nós revemos os fundamentos da nossa fé, a gente avalia o nosso procedimento para ver se em alguma coisa nós não estamos sendo reprováveis ao ensinar, viu? Amém. Deus abençoe aí você, sua casa, sua vida. Entre em contato conosco. Compartilhe esse canal, esses vídeos com aqueles que você ama. Dê um like. O que é like? É um joinha. um joinha. Com a cara mais alegre do que essa. Né? Essa é minha cara, velho. Ah, é? Deus abençoe Obrigado. vocês.